Bom dia, meu nome é Caticilene Pereira Santiago, eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2026, eu acabei de tomar o meu chimarrão e estava aqui também pensando desde ontem que eu sugeri para minha irmã, que é professora numa escola estadual, que ensinasse os seus alunos e preparasse com eles uma caixa de contagem para trabalhar as 4 operações, para trabalhar as questões matemáticas. Então, esse trabalho com as 4 operações, mais o trabalho de raciocínio lógico, a caixa de contagem é excelente. E a caixa de contagem foi um dos materiais, além também dos blocos lógicos, criado e desenvolvido por Maria Montessori. Maria Montessori, ela foi uma médica, foi uma educadora e uma pedagoga. Ela nasceu em Chiaravalle, na Itália, no dia 31 de agosto de 1870 e faleceu dia 6 de maio de 1952. Maria Montessori, ela cria e desenvolveu dois materiais lúdicos e pedagógicos, que foram os blocos lógicos e a caixa de contagem. E as suas teorias, o seu legado, assim se espalhou globalmente. Então, existem escolas Montessori até aqui no Brasil. E assim, algo tremendo, porque eu conheci a caixa de contagem mais ou menos aos 16, entre os 16 e 17 anos, quando eu estudei no magistério aqui da minha cidade, Instituto da Educação Dr. Carlos Vidal de Oliveira. Eu utilizei muito esse material quando eu fiz o meu estágio final do magistério na Escola Estadual General Neto, aqui da minha cidade, e sempre valorizei muito a caixa de contagens. É muito sabido que as pessoas têm um certo medo, receio sobre as questões da matemática. E eu costumo ensinar, porque é também uma das minhas áreas, que a matemática não é uma ciência complicada. A matemática não veio para complicar a vida de ninguém. A matemática, a ciência matemática, ela foi descoberta pelo homem para facilitar a sua vida. Eu costumo usar exemplos simples para com os meus alunos, quando eu tenho oportunidade. Exemplos, por exemplo, o homem, no desenvolvimento da sua humanidade, do seu desenvolvimento pessoal, ele passou por fases. O homem, todos nós sentimos fome. Então, o homem sentia fome, caçava, pescava para saciar uma necessidade natural dele, fisiológica, a fome. Mas ele não tinha aquele raciocínio ainda completo, lógico, que ele poderia, no caso, gastar menos tempo com trabalhos de caça, se ele fizesse o quê? Um estoque do seu alimento. Se ele saía da sua residência somente para caçar ou pescar quando sentia fome, se ele sentisse fome 4 vezes ao dia, ele sairia para trabalhar fora de casa 4 vezes. Quando ele conseguiu formar um raciocínio lógico, que se ele saísse uma vez ao dia e caçasse ou pescasse tudo que ele necessitava para suprir as suas necessidades de fome, toda vez que ele sentisse, ele trabalharia menos e economizaria o tempo. E o tempo que ele estivesse economizando, ele poderia empregar, utilizar em outras atividades. E com isso, ele estaria valorizando-se e valorizando a sua capacidade, seu potencial de trabalho. Eu também expliquei para os meus alunos que o homem foi percebendo que quando ele foi crescendo em sua prole, ele começou a enxergar a necessidade de poder, assim, ter uma vida melhor, dignidade. Então, através da sua análise e observação em busca de uma vida melhor, ele começou a desenvolver o seu raciocínio lógico. Começou a criar, fazer sua casa, fazer, no caso, ele teve que passar por um processo de raciocínio lógico, ele teve que analisar do abstrato para o concreto, e assim ele, para criar casas, tem que trabalhar com medidas, de forma consciente ou inconsciente. Aí o homem começou a desenvolver-se, ele teve o quê? A necessidade de manter os rios perto da sua casa, perto das suas pequenas cidades. E aí ele teve que desenvolver
procedimentos para fazer com que essas águas estivessem perto da sua cidade. Há demarcações por terras. Tudo isto foi sendo criado e desenvolvido pelo homem. E quando ele começou a querer uma vida melhor, ele começou a desenvolver o seu raciocínio, o seu pensamento matemático. Tudo foi a partir das suas necessidades. Então, a matemática não foi criada, não foi descoberta, como costumo dizer, para complicar a vida dos indivíduos, mas foi diante de necessidades naturais e reais que o indivíduo começou a desenvolver-se como um ser matemático, para poder suprir as suas necessidades. Aí o indivíduo, o homem, enxergou através da sombra do sol, refletido lá no movimento, não lembro se foi o primeiro momento em uma pirâmide, agora não estou lembrada, o movimento do sol e começou a fazer as marcações do tempo. Então, o nosso tempo, como nós temos hoje no relógio não existia assim. O homem marcava a hora, a distribuição do tempo através da movimentação do sol. Então, passou por um raciocínio lógico. Sejam construções de cidades, demarcações de terras, seja para agricultura, contação de animais, a contação da própria família, que hoje nós temos o censo em relação também para saber a questão da quantidade de pessoas. O homem fazia isso. O homem começou a contar com as mãos, usava ossos, pedras, usava gravetos. Então foram, e a partir das suas próprias necessidades e também em busca de melhor qualidade de vida. Então a matemática não nasceu, não foi descoberta para nos complicar a vida, mas para solucionar os nossos problemas. E a caixa de contagem é uma dessas provas. Maria Montessori desenvolveu ela para desenvolver o raciocínio lógico, para ensinar as crianças, as pessoas a lidarem com questões abstratas e esses conceitos abstratos a partir do concreto. E toda criança que está sendo alfabetizada e letrada no conhecimento da ciência matemática necessita ter esse contato com o concreto. Ela necessita o quê? Visualizar. Eu costumo dizer que a matemática, para ser aprendida, é muito mais do visual do que o sonoro, porque o aluno necessita visualizar uma fórmula. Se ele já tem a capacidade de relacionar o abstrato com o concreto, de forma mental, ele já desenvolveu sua capacidade do seu raciocínio lógico. Ele não necessita enxergar duas tampinhas mais duas tampinhas distribuídas em bandejinhas e a terceira bandejinha depois do igual, que eu vou fazer o quê? A união dessas bandejinhas, dos elementos das bandejas, que vai formar o quatro. Então, a criança necessita disso. Se eu vou ensinar para a criança que 2 mais 2 é 4, eu posso pegar na caixa de contagem, pedir que ela pegue ali duas bandejas, coloque como eu brinco com elas, que o sinal de mais é como um crucifixo. Eu digo, vocês coloquem duas bandejinhas na mesa, entre as bandejinhas tem que ter um sinal de mais, depois tem um sinal de igual e vem uma terceira bandejinha. Então, vamos colocar na primeira bandejinha duas tampinhas, na segunda bandejinha mais duas tampinhas. Agora, nós temos quantas bandejinhas, tampinhas em cada bandeja? Duas. Agora, peguem todas essas tampinhas da primeira bandeja, coloque na terceira, depois pegue as outras duas e coloque na terceira. Agora que nós unimos, juntamos, estamos juntos, quantas tampinhas nós temos? 4. E como nós representamos, como nós desenhamos graficamente o número 4? Então, devemos fazer todo esse trabalho relacional, dessa relação que passa por um processo, um raciocínio lógico em matemática, para alfabetizar matematicamente uma criança. E estaremos estendendo este conhecimento, letrando esta criança, mostrando para ela o significado, que é o que hoje muito aborda-se, a ênfase numa aprendizagem significativa, que é eu aprender
um saber, eu internalizar esse saber. E esse saber não pode ser algo que simplesmente foi internalizado e colocado em mim, mas ele tem que ter um significado real deste conceito na minha vida. E este significado real tem que mudar a minha identidade enquanto indivíduo, enquanto aprendente, enquanto estudante, enquanto discente, enquanto aluno. E com isso tem que ter um significado que mude a minha identidade social, como indivíduo pertencente a um núcleo social, e o meu primeiro núcleo é a minha família. Então, onde é que eu estarei aplicando este conhecimento através da aprendizagem com a caixa de contagem? Eu estarei utilizando na minha casa. A criança tem que ter esse entendimento que ela está usando a matemática em tudo. Desde o que sai do colégio até chegar em casa, de casa em todos os lugares. Mas eu sempre gosto de mostrar, em primeiro lugar, que ela utiliza em casa. Que em casa ela está lidando com números, ela compara, ela faz associações, ela seleciona, ela trabalha com seriações, ela organiza as coisas em quantidades, em graus. Então, tudo isso ela está utilizando a matemática. Se ela vai guardar os tênis, quantos tênis ela guarda por momento? A criança pode dizer, eu pego um de cada vez. Então, ela está usando o raciocínio lógico, porque ela mentalizou que ela pega um de cada vez. Mas poderá uma criança dizer o seguinte, dar uma resposta diferente. Eu pego os dois ao mesmo tempo, um em cada mão. Então, essa criança fez um outro processo mental de raciocínio lógico. E ainda está dizendo que ela pega um com cada mão. Aí já pode se trabalhar a questão do corpo. Então, são coisas simples que a pessoa, um professor, um educador, pode levar o seu aluno a raciocinar, a desenvolver um raciocínio lógico, preparando-o para questões mais profundas da abstração das ciências exatas, que é essencial para que consigamos resolver pequenos problemas no primeiro momento do nosso dia a dia e conflitos pessoais e do meio onde nós estamos. Porque a matemática, ela nasceu para trazer o quê? Soluções para os conflitos e as necessidades dos indivíduos. E esses conflitos e necessidades reais e concretos. Porque a matemática trabalha com o real o tempo todo. Porque são necessidades de sobrevivência, necessidades de dignidade e de uma vida melhor. E de uma sociedade melhor. Uma sociedade que desenvolve o seu raciocínio lógico na área de ciências exatas é uma sociedade que progride. Progride materialmente, financeiramente, desenvolve sua economia. E tem o que? Indivíduos, cidadãos mais preparados para lidar com questões concretas e reais, que surgem no abstrato, mas que necessitam de uma solução concreta e bem exata. Então, eu amo as ciências exatas. Amo esse método de Montessori. E sou montessoriana também. Eu brinco que eu me encontrei como filha de Paulo Freire na época do magistério e foi estudando psicopedagogia que eu também conheci um pouco mais sobre Montessori. E incrível que pareça, eu já era montessoriana desde o magistério, porque eu amo esse material lúdico, pedagógico, a caixa de contagem. Que Deus abençoe vocês. E amanhã eu quero ver se eu trago mais uma curiosidade sobre a área do conhecimento. Amém.